Então, hoje a gente veio trazer aqui 3 assuntos muito importantes e vou ter 2 convidados de muito peso, você que já conhece, Dr. Sandro, Milton D'Antunes, que são lutadores da causa e são também meus amigos, estarão aqui com a gente para debater a margem de 45%. A margem de 5%, temos o andamento no projeto de lei 1370, né? Saiu o relator, eu vou deixar para o Sandro falar mais, só vou adiantar o nome, é o Zacarias Calil, quem gosta um pouquinho de política, quiser pesquisar o nome dele aí, já pode dar um Google, e falaremos dessa definição da margem de 5%, porque se não rolar essa definição até dezembro, estaremos lascados, como ficamos no começo do ano, você bem lembra, ficamos travados por não ter a margem de 5% disponível, e aí prejudicou demais, prejudicou os dois lados, prejudicou o mercado, né? Muitas lojas fecharam, muitas famílias perderam o seu arrimo que estava ali trabalhando no consignado, e muitos aposentados, que é o principal, não podiam fazer nada com o seu benefício, né? Aposentados tomadores que dependiam do consignado, ficaram ali estagnados, imóveis inertes, sem poder fazer nada. Então, nós vamos falar dessa definição. Vamos falar também de um projeto muito interessante para você que é BPC Loas, você que não é aposentado e pensionista do INSS. O Milton D'Antunes, ele está engajado numa causa do PL 8949/2017. Ele vai trazer aqui toda a tramitação desse PL. Eu dei uma estudada também no BPC, para quem não conhece, é o benefício de prestação continuada. Ele é um paralelo, ele é como se fosse um amparo social, né? É diferente da aposentadoria, ele não tem o piso de R$ 1.100 como um salário mínimo, ele é um pouquinho abaixo, e tem uma série de restrições para esse público, inclusive não podem fazer consignado, né? Saiu essa semana uma notícia fake de que poderia ser feito consignado para o BPC Loas. Isso ainda não procede, tá bom? Isso é uma nota fake baseada numa notícia antiga, mas o Milton D'Antunes vai chegar aqui com a gente e vai explicar direitinho, tintim por tintim, como que está tramitando este PL, o PL 8949, /2017, que está pela relatoria do deputado Sidney Leite, se eu não me engano. Ele vai me corrigir aqui se eu estiver errado. Mas, antes deles chegarem aqui, eu queria convocar você, que ainda não é membro do nosso canal, para se tornar membro. Se você se tornar membro, o link está aqui no chat. Vou colocar para você. Esse é o nosso link para se tornar membro. Se você se tornar membro no plano prata, acho que é R$ 7,90 por mês, você já leva uma máscara, tá? Com tecido antibacteriano da Showcred. E se você se tornar membro hoje, durante a live ali, a gente vai marcar o seu nome na canequinha. Aí pode ser no plano simples, que acho que é R$ 2,99 ao mês, dá 1 centavo por dia. Eu marco o seu nome aqui, você vai entrar no meio dessa galera. E quando eu preencher o nome de todo mundo na canequinha, já está quase acabando, está na metade já, eu vou mandar para casa de um dos membros que estiverem aqui anotados na canequinha da Showcred, tá bom? Enquanto isso, a gente vai aguardar a entrada do Sandro e do Milton para a gente continuar o debate aqui. O Milton já está chegando no backstage. Eu queria dar boa noite aqui para Nica Milhomen. Meu Deus. Milhomen. Nica Milhomen. Boa noite, querida. Boa noite para Edna Araújo. Eu vou começar a falar que nem o Milton aqui logo, logo, viu? Boa noite para as minhas meninas, porque não tem nenhum homem nesse chat, meu Deus do céu. Mas como não tem no chat, tem aqui. Olha quem já chegou com a gente aqui. Milton D'Antunes. Diretamente de onde, Milton? Cara, nesse momento, não sei se vocês estão me ouvindo bem, eu estou meio que no improviso aqui. Tá bom. Agora, acabei de chegar, tem poucos minutos, eu estava até o início da manhã na cidade de Sumé, que é Cariri, na Paraíba, e agora eu estou no sertão do Ceará, na cidade bem conhecida de Juazeiro do Norte, onde tem aquele famoso lá, a estátua do Padre Cícero, o pessoal faz muita romaria para cá, então eu estou nessa correria aí pelo sertão e pelo Cariri do Nordeste. Fazendo um tour Nordeste aí, né? Pois é, até a semana que vem eu estou nessa correria. Isso é bom. Eu estou vendo você visitando várias pessoas aí, indo na casa da turma. Esse pessoal aposentado está querendo conhecer de perto a turma. Explica aí para a gente o que são essas visitas que está acontecendo aí. Cara, a gente está fazendo... Deixa eu só ativar aqui o chat para mim, os comentários, desculpa. A gente está fazendo aí esse tour. Já era uma vontade que eu tinha há muito tempo de
poder alcançar o máximo de pessoas que eu pudesse, pelo menos os mais próximos, principalmente de carro, para a gente conhecer a realidade da grande maioria das pessoas. Muita gente acompanha o canal da gente, e muitas dessas pessoas que fazem contato com a gente dizem, se puder, vem aqui, vem ver minha realidade, vem bater um papo com a gente, vem tomar um café, se tiver, se não tiver, tomar uma água, mas bate um papo do mesmo jeito. Eu, particularmente, eu acho que você, como jornalista, sabe que a gente tem essa vontade de realmente conhecer os bastidores, né, da coisa, né, Thiago? Então, assim, para mim é muito prazeroso fazer isso. Eu estou tendo essa oportunidade agora, estou tendo um choque muito grande de realidade, não que eu não conhecesse a realidade do meu Nordeste, mas, assim, eu acho que está um pouquinho pior do que eu imaginava, sabe? Último 1 ano e meio de pandemia degradou demais a qualidade de vida dos nossos aposentados, dos nossos pensionistas, que já não era lá essas coisas todas. Então, a gente vê o quanto as pessoas, infelizmente, pioraram no sentido de qualidade de vida, do que eles estão colocando no prato para comer, aqueles que têm ainda alguma coisa. Então, assim, a gente vê as pessoas voltando a cozinhar com lenha, porque não tem condições de comprar um gás, vendo as pessoas voltar a ter que caçar alguma coisa, literalmente, dentro do mato, para poder ter uma carne para comer. Então, eu estou vendo essas realidades. Nem tudo, infelizmente, dá para a gente colocar no ar, até porque a gente ia fugir um pouco do nicho que a gente alcança, e quem conhece o YouTube sabe que se a gente foge um pouquinho da linguagem ou do que a gente apresenta, infelizmente, a própria plataforma entrega bem menos. Tanto é que o vídeo que eu trabalhei essa semana sobre isso teve baixa visualização, infelizmente. Mas, se eu pudesse, eu mostraria de uma maneira mais ampla essa realidade, que, infelizmente, é bem, bem triste de se ver. Mas eu acho bacana. Teve uma época que eu estava também me questionando em relação ao nicho nosso, e eu fiz uma série de vídeos de bastidores de como funciona o mecanismo YouTube. E para o aposentado e pensionista entender por que a gente pede o joinha, por que a gente pede o compartilhamento, porque fica todo o vídeo, né? Você vai entrar, o cara fica pedindo isso, porque a gente precisa disso para alcançar, né, o público. Mas mesmo que a gente fuja e não alcance tanto, eu acho que é importante para contextualizar toda uma situação. Porque Sim. Às vezes você faz um comentário lá na frente e a pessoa vai, né, te criticar e você fala, olha, assiste o vídeo que eu fiz no dia tal, que você vai entender o que eu falei. Né? Eu acho importante você ter esse documento da realidade mesmo. Eu estou vendo o açougue vendendo osso. Eu sempre soube que o açougue vendia osso, mas agora o osso está meio que em destaque. Você não via o osso antes. E agora o pessoal está fazendo sopinha de osso. E a gente vê na Venezuela o pessoal matando gato na rua. Graças a Deus aqui eu ainda não vi, e eu espero não ver. Mas é isso que o Milton está falando mesmo. O pessoal tem que caçar. Tem que caçar. Eu me lembro de tempos atrás, as pessoas comentando, a gente vendo algumas cenas justamente de Venezuela e de outros países, e algumas pessoas diziam, poxa vida, é isso que vai ser a realidade do Brasil se continuar nas mãos de tal governo. Ainda lembro dessas frases. E hoje, sinceramente, a gente está nas mãos de um outro governo. Eu vou evitar determinadas falas aqui, até para que não se deixe a coisa politizada. Vou tentar não politizar a coisa. Mas, infelizmente, aquilo que se pregava lá atrás de governos anteriores, a gente está vendo de governos, né, agora na atualidade. A vida das pessoas que são menos favorecidas, ou seja, os mais pobres, entendendo realmente o que é a miséria, literalmente. Porque, Thiago, a partir do momento que você não tem escolha do que se alimentar, ou você tem uma única coisa para comer, ou não tem nada, para mim isso aí já é o limite dos limites, sabe? Então, assim, é muito... a gente olhar no olho das pessoas como eu estou conseguindo olhar, e você querer realmente abraçar a alma daquela pessoa para dizer, olha, infelizmente eu não posso fazer nada a não ser te dar voz, te dar vez e tentar de alguma forma contribuir. Porque se a gente pudesse tirar do nosso bolso para ajudar, infelizmente não teríamos condições de ajudar todos. Então, as pessoas que conhecem o meu canal, que conhecem o meu trabalho, inclusive sabem que recentemente eu precisei dar uma afastada muito drástica do meu trabalho, porque... psicologicamente isso estava me afetando demais,
porque eu absorvo muito as coisas, eu não consigo manter uma imparcialidade, isso aqui é a tua realidade, bem distante de mim. É você quem está passando fome, é você quem está sem dinheiro para pagar suas contas, então isso eu não tenho nada a ver, eu não consigo, eu não tenho essa insensibilidade. Então isso começou a afetar a minha cabeça, o meu psicológico, e sinceramente eu precisei dar uma afastada. As pessoas estão vendo ainda que esporadicamente eu tenho colocado algum vídeo meu, literalmente, no meu canal. Eu tenho rodado muita coisa do Sandro, principalmente, que é um parceiraço, é um irmão, que tem me ajudado nisso, porque a gente está aqui para se ajudar. Não é fácil, cara. Está realmente longe daquela bolha que os políticos, os parlamentares, na sua grande maioria, vivem lá em Brasília, ou cada um no seu quadrado, na sua mansão, na beira da sua piscina, no seu churrasco de R$700 o quilo da carne, ou coisa do tipo. Eu não consigo, sabe? Eu não consigo ser insensível ao ponto de ostentar essas coisas num país onde hoje as pessoas não têm o que comer. Então é lamentável. Eu não posso expor um terço dos comentários que eu recebo no meu WhatsApp, das mensagens que eu recebo no meu e-mail, das pessoas me pedindo para pagar conta delas que estão em atraso, para comprar alimentos, para fazer diversas coisas que eu não sou parlamentar, eu não sou político, eu não fui eleito, né? Eu não tenho um cargo eletivo para estar representando o povo lá no Congresso, ou numa Assembleia Legislativa, ou numa Câmara de Vereadores. Eu não tenho, infelizmente. Mas hoje eu sei que essas pessoas, infelizmente, a grande maioria delas, não merecem estar onde estão, porque só legislam em causa própria. E o que me conforta, de alguma forma, é entender que existe lei do retorno, tá? Pode até demorar para muitos, porque eu sei que quem está com fome agora não consegue esperar para amanhã. Fome não espera. Mas eu sei que existe um Deus e que ele age e que cada um vai receber conforme aquilo que dá. Quem não faz nada por ninguém vai receber um nada também em algum momento. Então tem muita gente achando que é inatingível, sabe, que o dinheiro realmente pode comprar tudo que eles acreditam que pode, só que a história não é bem assim. Então eu acredito que o nosso trabalho vai continuar gerando frutos, ainda que pequenos, mas vai continuar, pelo menos o fruto da esperança, de acreditarmos que é possível fazermos alguma mudança mínima que seja na vida das pessoas, e isso, o que eu posso fazer minimamente eu faço, e eu sei que você faz, que o Sandro vem fazendo, que o Felipe faz, que o João, que tantos outros canais têm procurado fazer. Eu acho que hoje o nosso papel é esse. As pessoas estão extremamente desenganadas, extremamente desacreditadas, né? E, infelizmente, isso respinga até na gente, porque hoje nós somos o que tem de mais próximo das pessoas do que a representação de um político. Então, ao ponto de muita gente confundir a gente com o político, de querer tratar a gente até mal, como se nós fôssemos os políticos que não aprovam, que não fazem aquilo que eles precisam para melhorar significativamente a vida deles. E até isso a gente tem sido válvula de escape para essas pessoas. Mas eu acredito nesse Brasil, acredito que 2022 é um ano de muitas possibilidades. Quando eu falo de 2022, eu me refiro exclusivamente agora à questão das eleições. Mas hoje, desde já, a gente já pode, de alguma forma, continuar trabalhando para que a gente possa realmente conduzir as coisas para que algo de diferente aconteça. Muito bom. Só pontuar a fala do Milton, para quem não entendeu, se eu falar besteira, você me corrige também. Quando a gente fala que o governo mudou e a coisa que falavam que não ia acontecer, aconteceu, não é porque ele gosta de A ou B. É porque a gente tinha esperança de que mudasse, mas não foi bem o que aconteceu. E a gente tem a consciência que o Covid atrapalhou bastante. Mas a gente não pode ficar à mercê de um governo que entra para fazer campanha durante 4 anos e esquece de governar. Então, é hora da alternância do poder novamente. Na minha visão, né, não pode continuar. A gente já conhece o passado, a gente conhece o presente e a gente tem que ver o futuro, porque se a gente quiser voltar para o que estava também, eu não sei se é a solução. Né? A gente não vai vir aqui tomar partido de A ou B, mas eu acho que é por aí que o Milton pensa também.
E quanto à questão da empatia, o excesso de empatia gera isso, Milton. Eu estou com as costas totalmente travadas, porque a gente absorve essa energia. Você está vendo aí no dia a dia, né? Está chegando perto desse pessoal, com esse passeio que você está fazendo, e eu vivencio isso há 5 anos. É gente entrando na minha loja com a unha suja, porque não tem dinheiro para pagar a conta de água. Então, é muito tenso, né? Mas a gente não vem aqui para passar essa tensão para vocês, a gente vem aqui para passar esperança. Né? A gente poderia ficar se lamentando, choramingando, mas isso não vai resolver o problema de ninguém. Então, o que a gente faz é isso, é dar voz para vocês, e a gente conta com engajamento para que vocês façam valer a nossa voz e façam da nossa voz a voz de vocês. Sim. E a gente veio falar hoje do PL 8949, né, Milton? Que você está se tornando um especialista nesse PL, é o PL do benefício de prestação continuada, que pelo que eu me inteirei, eu vou pedir desculpa, não estudei tanto quanto deveria, eu estou em obras aqui também, então a questão pessoal está me abalando um pouquinho, pegando meu tempo. O Sandro também falou que está estudando pra caramba, então ele está bem consumido, mas eu sei que você é um especialista e vai esclarecer. Como é que está a tramitação desse PL? E pelo que eu entendi, ele é um PL para ficar evitando que o BPC fique passando em perícias, como se fosse o benefício 32, né, da aposentadoria, invalidez? Esse projeto ele é até mais abrangente do que o alcance de pessoas que são beneficiárias do BPC. O que é que acontece? A gente sabe que em 2018 começou a questão do pente fino, de maneira mais direcionada. A gente sabe que, por lei, já existia a possibilidade das pessoas passarem por perícias médicas revisionais. Isso sempre existiu, pelo menos no papel. O que acontece é que, infelizmente, a gente acompanha todo esse dia a dia dessas pessoas. A gente sabe que não era costume ou não era rotina do INSS fazer essas revisões, né? A gente sabe que o processo de degradação da qualidade do serviço prestado pelo INSS, principalmente na forma humanizada da coisa, já vem de muitos anos. Com a questão de 2018, alteração de governo entre Dilma, Temer, começou de maneira muito efetiva o pente fino, e aí ele alcançou mas muita gente mesmo, principalmente os aposentados por invalidez. E muito antes disso acontecer, me parece que já existia, de certa forma, até pela experiência prévia que já tinha o ex-deputado Ronei Nemer, que é do Distrito Federal. E em 2017, pensando nisso, Tiago, ele fez o projeto, né, o projeto 8949, que é bem conhecido, e esse projeto ele isentava apenas, tão somente na época, a questão dessas pessoas aposentadas por invalidez deixarem de passar por perícias médicas, baseando-se na ideia de que alguém que se aposenta por invalidez, na prática, essa pessoa ela já passou por bastante perícia revisional de auxílio-doença. Chega um dado momento em que o próprio perito, porque quem dá a conversão de um benefício de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez é um perito, né? E ele baseia-se em quê? Teoricamente, na perícia que ele tem que executar no ato do atendimento e na documentação e exames que são levados por essas pessoas que serão periciadas. Isso constata-se na prática que, se alguém tem um laudo médico de um especialista que atesta que você está totalmente incapacitado de voltar para a sua vida laboral, já seria o suficiente para que essa pessoa não necessitasse mais onerar, principalmente o próprio governo, né, direcionando tempo e dinheiro de um perito, revisionando um benefício que já está constatado que ele é irreversível, né? Então, a base principal desse projeto é isso, é livrar esses aposentados por invalidez dessas revisões periódicas. O que é que acontece? Dentro desse projeto foram juntados diversos outros projetos. Eu posso até citar pelo menos um deles, que é o 4026, da deputada Sheridan,
Eu até entrevistei ela no meu canal no ano passado. E o que é que acontece? Existem pelo menos 5 projetos com o mesmo objetivo e cada um tem uma peculiaridade diferenciada, mas que, no geral, o objetivo principal é o mesmo. Por isso também que foi adicionado dentro desse projeto a liberação dessas perícias revisionais também para as pessoas que são beneficiárias do BPC. Em especial, o deficiente, que está numa situação irreversível também. Se um cadeirante está numa situação de deficiência, de paraplegia, de tetraplegia, e não tem nenhuma condição de voltar, qual é a lógica de se periciar essa pessoa, condicionando a possibilidade dela voltar ao mercado de trabalho? Então, não tem lógica. Então, em resumo, o projeto de lei 8949 é isso. Acontece que em 2019 esse projeto chegou até a ser praticamente engavetado de uma vez por todas, né? E aí ele voltou novamente à cena. Ele teve aí a relatoria da Érica Cocai até bem pouco tempo atrás, e essa relatoria passou para as mãos do Adriano do Baldi, que trouxe um relatório muito pertinente, muito convincente, e aí a gente conseguiu aprovar, juntamente com o corpo da Comissão de Seguridade Social e Família, no finalzinho do mês de junho, tá? E a tramitação, né, permanece. Infelizmente, boa parte da base do governo não aceita, né, não tem essa visão direcionada para o 8949, por razões óbvias, né? Mas o que acontece é que agora, coincidentemente, graças a Deus, ele chega na Comissão de Finanças e Tributação, que é exatamente a mesma comissão onde se encontra o nosso também tão desejado projeto da margem social. E ele está... A última tramitação que eu vi foi dia 26 de agosto. O autor dele é o Rony, que você falou, né? O Rony, isso. E acabamos de definir agora também, graças a Deus, o relator para esse projeto, que é o Sidney. Que é o Sidney Leite, e ele é vice-presidente dessa comissão, né? Além de ser vice-presidente da Comissão de Finanças e Tributação, ele é também agora o relator desse projeto. Está em boas mãos, né? Tá, a gente acredita que tem realmente tudo, absolutamente tudo, para que a gente possa ter um relatório bem positivo também. Daí vem a importância. Desculpa, eu não estou conseguindo ler os comentários, por isso eu nem tô. Normalmente eu interajo um pouco com as pessoas, mas eu não estou conseguindo. Eu vou mostrando aqui. Quando eu ponho, você está vendo, pronto, né? Beleza. Quando você põe, eu vejo. Então, se alguém tiver alguma pergunta direcionada, pode fazer, e se passar batido por mim, você pode me perguntar, Thiago. Então, o que é que a gente espera agora? Diferente do projeto da margem social, esse nosso projeto do 8949, ele não está tramitando de maneira conclusiva, tá? O que é isso na prática? É a possibilidade de você aprovar nas comissões o projeto, e aí ele não precisar ser votado em plenário, ele já seguir direto para o Senado Federal, onde se vota rapidamente, porque a celeridade dos processos de votação no Senado são muito maiores do que na própria Câmara, e aí a gente já teria uma sanção muito mais rápida. A gente pode sim ainda reverter isso, porque o que é que acontece? Se ele continuar sendo aprovado nessas comissões, como ele foi na Comissão de Seguridade Social e Família, aí a gente corre sim o risco positivo, claro, de trabalhar para que algum deputado que faça parte das comissões possa dar um direcionamento para que ele também entre em tramitação conclusiva, e a gente ganha tempo com isso, já que é um projeto de extrema urgência e um projeto que vai ajudar, pelo menos, ele alcança diretamente 5 milhões de beneficiários do BPC-Loas e quase 3 milhões de aposentados por invalidez. Não quero dizer com isso que serão todas essas pessoas que serão alcançadas. Dentro desse volume de pessoas, tem pessoas com o perfil de situação irreversível, e aí sim, essas seriam liberadas dessas perícias revisionais. Me permita só mais um fechamento de raciocínio sobre esse assunto, Thiago. Muita gente não sabe, eu até fiz uma enquete, coloquei no meu canal ontem, está lá na comunidade do canal Milton Dantunes, perguntando
quantas pessoas mais ou menos conhecem o projeto 8949, do que ele se trata e qual é a importância dele. E mais ou menos 37% das pessoas não sabem que projeto é esse. Ou seja, é um volume muito grande de pessoas que sequer sabem de um direito que podem ter amanhã ao aprovar esse projeto. Hoje, oficialmente, já existe, e é uma pergunta que se repete muito, Milton, existem pessoas, entre aposentados por invalidez principalmente, que já são livres de perícia médica? A minha resposta é sim. Existe hoje 3 grupos de pessoas que não devem. Por que eu estou dizendo não devem, Tiago? Porque, infelizmente, erros acontecem. E eu já provei, através do meu canal, que algumas pessoas que têm o perfil de não serem mais convocadas para perícias revisionais foram convocadas. Claro, isso é a exceção da regra. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser chamado, mas existem 3 grupos que não devem, de forma alguma, ser convocadas. São aquelas pessoas maiores de 60 anos de idade, que são aposentadas por invalidez, aquelas pessoas que têm pelo menos 15 anos de afastamento do seu trabalho, e nesses 15 anos também acontece muita dúvida. Você pode ter se afastado por esses 15 anos, e aí você pode somar o período de auxílio-doença com o período de aposentadoria por invalidez, desde que não haja ruptura entre um e outro. Ou seja, se você entrou em auxílio-doença, digamos por 1, 2, 3, 4 anos, não importa, e automaticamente o teu perito converteu esse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, e a soma desse período completo dá 15 anos, e você tem 55 anos de idade ou mais, você também não deve ser convocado para a perícia médica, tá? Isso aí já são 2 grupos. E o terceiro e mais recente grupo são aquelas pessoas acometidas ou que convivem com o vírus HIV e que hoje estão aposentadas por invalidez, independente da idade. Essas pessoas também, desde 2019, quando a Lei Renato da Mata foi aprovada, elas passaram também a estarem livres do pente fino, pessoal. Com a aprovação desse projeto 8949, a gente vai maximizar, né, a gente vai aumentar a quantidade de pessoas que ficarão livres desse terror psicológico que é viver na iminência de perder a sua única fonte de renda, tá, gente? Esse vídeo é de extrema importância para que você possa compartilhar ele, tá? Eu sei que o Tiago vai fatiar ele aí depois em pequenas pílulas para que a gente possa compartilhar mais ainda. Eu sei que live é um pouco mais complexo, as pessoas esperarem até o final, né? Mas a gente vai ter esse cuidado de poder dividir isso em pequenas partes para que você possa entender. Eu sei que você tem algum familiar, algum conhecido, algum amigo que pode precisar dessas informações, e o nosso trabalho é esse, é esclarecer, é informar, é dar direcionamento. Com certeza, tá aí, é uma aula do Milton D'Antunes, ele está especializado nessa PL, ele abrange várias, ele domina várias, mas essa é uma PL que ele cuida com muito carinho, né, e o canal dele tá forte nisso aí, a gente está entrando junto com ele nisso, para fortalecer, porque é de suma importância. Para você ter uma ideia, Milton, como a lei é cega, eu tenho alguns clientes aposentados por invalidez 32 que não tem o braço, ele tem o braço até aqui, né? Ele faz perícia periódica, e ele vai fazer o contrato de consignado na loja, eles pedem para ele segurar o contrato. Como que esse cliente segura o contrato assinado para mostrar para uma câmera? É uma coisa bizarra, sabe? Porque eu fico constrangido. Você imagina você pôr o contrato num braço do cliente para ele segurar assim, ó. É uma coisa absurda, sabe? É humilhante, né? O cara que cria uma regra dessa, ele não pensa numa situação dessa. Né? Ele deve ficar na cadeira dele dando risada, falando, ó, olha lá o que eu fiz, ó, olha o que eu aprontei, vamos ver como é que eles vão se virar com isso. Ô, Tiago, eu até aproveito para fazer uma outra ressalva. As pessoas que acompanham o canal da gente sabem que eu estive, juntamente com o Sandro e com o Felipe, entre dezembro e janeiro, a gente esteve lá em Brasília, e eu e o Felipe, a gente teve condições de conversar pessoalmente com o presidente do INSS. Na ocasião, ele deixou claro, numa conversa, isso aí acabou surgindo dúvidas e questionamentos sobre
quem pode ou quem não pode participar ainda de possíveis perícias médicas e revisionais, coisa que, vale lembrar, não acabou desde o ano passado. O que acontece é que aquele grande volume de perícia revisional foi em 2018 e 2019, mas eu tenho informações de pessoas que foram revisionadas durante todo o ano 2020 e que já continua sendo revisionada agora em 2021. Então tem gente aí que acha que a gente vive de fazer terror com as pessoas. Não. Meu trabalho não é fazer terror. Meu trabalho é precaver as pessoas, deixá-las preparadas para não serem pegas de surpresa. A gente sabe que numa convocação dessa você tem um prazo mínimo aí para organizar exames, documentos e etc. Tem. Mas só que, infelizmente, muita gente não tem acesso à internet, não tem condições de ter acesso a fazer um cadastro no aplicativo ou no site do meu INSS. O que acontece é que, quando ele menos espera, ele descobre que teve o benefício bloqueado, né? E se passar 3 meses desse bloqueio, o benefício é cancelado. E aí, puxa vida, ele perdeu a única fonte de renda que ele tinha de sobrevivência. Então, quando estivemos lá com o presidente do INSS, se questionou muito que grupos poderiam ser convocados para o pente fino que está acontecendo, por exemplo, agora, começou agora no mês de agosto de 2021. Na época, ele deixou claro que o foco principal desse novo pente fino para 2021 seria BPC, até por uma exigência do TCU. O TCU vinha exigindo que pessoas que recebem benefício de prestação continuada passassem por revisão, porque já fazia muito tempo que eles não eram revisionados, e também as pessoas que recebem o auxílio-doença. A gente sabe da precariedade, da quantidade de pessoas para se trabalhar com perícia médica, o número está reduzido de atendimento, o número de médicos está reduzido, houve ameaça já esse ano, e houve ano passado greve de peritos. Então, é uma série de situações que pode, sim, prolongar esse sofrimento das pessoas, de virem a ser ou não periciadas. A orientação e o conselho que eu tenho dado para a maioria das pessoas é, se você está dentro dos grupos que podem ser periciados, mantenha os seus documentos atualizados, exames, laudos médicos, atualiza teus dados cadastrais lá no site ou no aplicativo do meu INSS. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se você não tem condições de fazer, pede para alguém da família que pode fazer isso para você. É simples, não tem nenhum complicador. Eu falo tudo isso justamente para minimizar essa possibilidade de terror que as pessoas acabam passando, porque eu sei que é chato. Tem gente que perde o sono, tem gente que fica angustiado, tem que estar tomando remédio controlado, porque acha que amanhã pode perder o benefício que tem. E não é isso que a gente quer fazer de forma alguma. Bacana. Muita gente aqui assistindo e pouca gente no chat, tá? É só clicar aqui, ó, chat ao vivo, você entra e manda a sua pergunta. A gente está aqui, sim, ao vivaço, tá? A gente está ao vivo e vai responder a sua pergunta. Vamos falar da margem de 5, que está entrando na questão da definição. Eu estou esperando o Sandro, ele teve um contratempo. Se ele não falar, eu vou passar o que eu sei da margem de 5. A definição da margem de 5 e a possibilidade do aumento da margem para 45. Eu vou passar já. Mas tem a pergunta aí do Rogério Lázaro, Milton. Você sabe responder essa daí para ele? O presidente a suspensão da prova de vida? A última informação oficial, porque, na verdade, quando se trata de prova de vida, se cria uma série de situações. Uma hora o governo fala uma coisa, outra hora os jornais falam outra. O que existe de oficial, primeiro, até para que as pessoas entendam, a prova de vida, ela nunca deixou de existir, mesmo com a pandemia. O que foi definido, gente, era que o INSS ficou proibido de suspender o pagamento das pessoas durante aquele período, né, que foi dado para se evitar que as pessoas se expusessem ao vírus indo até a agência bancária ou coisa do tipo. E aí, essas datas de suspensão desses pagamentos foram prorrogadas diversas vezes, e a última informação que a gente tem é de que foi, pelo STF, definido que até o final do ano ninguém seria obrigado a fazer prova de vida. Mas se eu quiser fazer a prova de vida, se eu tenho condições de ir até o meu banco ou fazer de maneira digital, posso? Pode e deve, tá? A orientação que eu dou é essa, pode e deve. Porque, volto a dizer, não foi proibido fazer a prova de vida. O que foi proibido foi a questão da suspensão por parte do INSS de deixar de pagar o teu benefício
caso você não fizesse a prova de vida dentro daquela data que era exigida de acordo com a tua data de nascimento ou número de benefício. Maravilha. O Jailton Moraes está mandando aqui, aposentado por invalidez com 2 anos, pode ser chamado? Tenho 59. Fica bem aberta a sua pergunta, porque a gente não sabe qual é a sua invalidez, mas pelo que eu sei, abaixo de 59, qual é o perigo ainda, não é isso mesmo? Ele entre 56 abaixo e 59, de 60, né? Abaixo de 60. Ele entre 55 completos e 59, como é o caso dele, para ele garantir a isenção, ele teria que ter pelo menos 15 anos de afastamento, tá? Eu acredito que também, dependendo da CID, tudo bem, a invalidez deve ser 32, mas eu digo da CID, especificamente da doença que ocasionou a invalidez. Existem algumas CIDs, Thiago, que elas realmente são teoricamente mais fortes. Isso, na prática, significa o quê? Que a probabilidade daquela pessoa, mesmo que ela tenha o perfil de convocação para passar pela perícia, se a CID dela for muito forte, a probabilidade dela ser convocada diminui muito, tá? E aí eu poderia até exemplificar para dar alguns direcionamentos. Por exemplo, uma pessoa que tem Parkinson, tá? Ela pode ter a idade para ser convocada, mas o nível de Parkinson dela pode ser avançado. Ela tem documentos que comprovam isso, ainda que ela seja convocada, não precisa temer, porque você vai ter como comprovar e você vai realmente ser aprovado na sua perícia. O que eu quero deixar claro com um bate-papo como esse, gente, acima de qualquer coisa, é que você que encontra-se realmente numa situação de saúde irreversível, está aposentado, você é beneficiário do BPC-Loas, seja por deficiência, principalmente você agora que é BPC-Loas, pela questão da idade, aí eu vou abrir um parêntese, tá, Thiago? O que acontece? A pessoa que é BPC-Loas, não por deficiência, mas por idade, o que acontece? Por idade, na prática, você tem que ter 65 anos de idade para ser BPC-Loas e precisa fazer parte de uma série de outros critérios que te colocam no perfil para ter acesso a esse benefício. Caso você tenha o seu benefício por idade de BPC-Loas, se você não se enquadrar no grupo familiar com a questão da renda per capita, por exemplo, infelizmente, apesar de ter 65 anos, você pode sim perder o seu benefício. Então, são coisas bem diferentes. Eu acho isso meio não totalmente fora de nexo, porque uma pessoa com 65 anos, quando ela consegue um benefício de prestação continuada, ela conseguiu comprovar que ela não tinha meios de subsistência, tá? E o passar do tempo não vai condicioná-lo, sinceramente, a ter essa condição. Então, infelizmente, eu acho que há um equívoco muito grande na forma como, muitas das vezes, essas pequenas reformas, essas mini-reformas, a gente acabou de ter mais algumas mudanças aí, direcionadas na questão da renda per capita, na questão do BPC, que, na minha opinião muito particular, se você for estudar com muita profundidade, você vai ver que foi pior, tá? Porque hoje você não precisa apenas ter 65 anos, hoje você não precisa apenas ser deficiente, você tem que provar uma série de outros fatores que dificultam, sim, a tua entrada no direito ao benefício de prestação continuada. Então, quem tem esse benefício, faça o possível para manter-se dentro do perfil, para manter e não perder. Lembrando que beneficiário do BPC-Loas, por obrigação, a cada 2 anos, precisa atualizar dados cadastrais, principalmente, junto ao CRAS, na cidade onde você mora. Se você não faz isso, seu benefício é suspenso. Eu digo porque eu conheço. Meu pai teve o benefício dele suspenso por uma questão de falta de cuidado, e se eu não soubesse desses detalhes, do caminho a seguir, ele teria passado bastante tempo ou até perdido de vez o benefício dele. Mas aí, dentro do prazo legal, eu consegui reverter e ele voltou a ter acesso ao benefício dele. Mas muita gente perde por falta de informação. Maravilha. A gente está esperando o doutor Sandro Lúcio aqui. O Felipe já chegou perguntando se alguma margem foi aprovada. A gente já vai explicar aqui, Felipe, como é que está a tramitação do 1370.
O Jailton respondeu aqui que foi um acidente que ele teve nas duas pernas durante a sua fala, Milton. A questão da idade mesmo, né? Está abaixo de 60, ainda corre perigo. A gente percebe isso na digitação dos contratos. Quando é acima de 60, o banco ele limpa todos os crivos do cliente. Quando é abaixo de 60, Deus nos acuda para aprovar um empréstimo ou qualquer outro tipo de negociação. Eu vou antecipar, se o Sandro entrar aqui, ele me esclarece ou me corrige, não tem problema nenhum. A margem de 45% é o projeto da autoria do capitão Alberto Neto, o Milton também bem sabe disso, a gente está cansado de saber que é do Alberto Neto, então a relatoria não pode ser dele. Eu não sabia disso. Tá? Eu vim aqui fazer cara de conteúdo, mas para mim quem criava o projeto podia ser o relator, mas não pode ser outro, né? Porque senão vai defender que nem acho que o pai defendeu o próprio filho, né? Exatamente. Assim. E aí essa semana saiu a relatoria, vai ser o deputado Zacarias Calil, né? Tá sabendo, né, Milton? E o Sandro, o doutor Sandro, seria importantíssimo ele estar aqui. E não sei o que aconteceu, depois eu vou puxar a orelha dele. Já tá bom para puxar a orelha, né, Milton? A gente já pode puxar a orelha. E aí eu vou puxar a orelha dele, porque ele está ajudando o Zacarias Calil, e essa é a informação quente. Né? O doutor Sandro está ajudando o deputado a desenvolver o texto, né, que vai ser defendido na Câmara, no Senado, e se Deus quiser, vamos conseguir a aprovação da margem de 5 de forma definitiva. Porque se isso não acontecer, a gente vai viver o mesmo inferno que a gente viveu de janeiro a abril. Né? Eu não gosto de usar a palavra inferno, mas foi um inferno. Foi terrível, porque ficou tudo estagnado, o mercado e o aposentado não conseguia fazer nada. Né? Os aposentados tomadores sofreram demais e isso não pode voltar a acontecer, não pode voltar a negativação de margem, isso seria um pesadelo que a gente já viveu. Então, o grande erro que a gente falou na live com o Felipe na semana retrasada foi do capitão Alberto mesmo, dele não ter colocado lá por tempo indeterminado essa bendita margem. Sim. Se ele colocasse, estava resolvido o problema. Ele colocou por 2 anos e agora ele está vindo com o projeto para poder corrigir esse probleminha aí. E a gente torce muito, a gente confia demais no Sandro, a gente tem certeza que ele vai fazer um belo de um texto de defesa, mas a gente precisa do deputado Zacarias Calil, inspiradíssimo lá na bancada, para fazer uma defesa. Eu acho sempre importante esse trabalho. A gente trabalha muito em conjunto, né, Thiago? Então, eu acho super importante, e aí eu sempre friso para as pessoas. É importante um pouco de paciência em meio a toda essa tramitação, porque tudo leva tempo. Mas, por exemplo, eu lembro quando a gente trouxe o relator da margem social lá na Comissão de Seguridade Social e Família, acho que Eduardo Barbosa. Quando a gente trouxe ele para a live no meu canal e o Sandro participou, ele entendeu com muito mais rapidez, de acordo com o feedback que as próprias pessoas deram durante a live, a importância e a magnitude da margem social, por exemplo, né? E aí ele prontamente alterou o texto, melhorando a questão do texto no que se refere aos juros, onde ele diminuiu de 5% para 2,5%, e também a questão do prazo, podendo, assim que, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde disser, olha, oficialmente a pandemia acabou, então as pessoas ainda terão mais um ano para frente para poderem ter acesso à margem social. E isso, sim, é um trabalho orquestrado, um trabalho lapidado, para que as pessoas possam ter, literalmente, o máximo daquele benefício sendo oferecido. A gente vê muito retorno das pessoas nos comentários dos vídeos que a gente faz, de que se demora muito, de que se fala demais e se vê pouco resultado, mas, infelizmente, eu tenho que dizer uma coisa para as pessoas, tá? A gente já vem com esse modo operante, não é de hoje, tá? Os projetos que são prioritários para a grande maioria dos parlamentares, seja pelo Senado ou seja pela Câmara, são projetos que são de interesse próprio deles. Então, nosso trabalho, desde o início da pandemia, foi dar um direcionamento de importância dos projetos que realmente alcançam cada um de vocês, que são o nosso público-alvo. Então, a questão da tramitação, muito pelo contrário, com a nossa entrada no trabalho para dar visibilidade ao que antes se passava por baixo da ponte,
deu celeridade sim. Então, você hoje acha que é demorado aprovar um projeto que te beneficia? Eu quero te dar uma notícia, tá? Antes ainda era pior. Então, calma, que a gente está trabalhando para que a gente possa fazer o máximo que é possível para dar celeridade, para dar andamento e para dar realmente a pressa necessária para as aprovações. Inclusive, a própria margem social é prova disso. Ela está em tramitação conclusiva, a gente acredita que ela agora também já está com o relator definido também na Comissão de Finanças e Tributação, tá? E aí ela certamente já está sendo trabalhada junto com o Sandro. Eu já estou tentando também trazer para uma live, para um bate-papo, assim como eu fiz lá atrás, o relator da margem social e também o relator do próprio projeto 8949, que é o Sidney Leite. A gente já fez contato hoje, através da nossa assessoria, com a assessoria deles. Me disseram que ele está pelos interiores aí do estado dele trabalhando, mas que vai encontrar espaço na agenda para a gente tratar sobre isso. Por que é importante a gente cobrar, Tiago, nas redes sociais desses parlamentares? Por que é importante a gente fazer esse barulho que a gente faz? Porque os nossos canais, eles são janelas que se abrem. Mas quando cada um de vocês que acompanha o nosso trabalho, apesar de ser cansativo, eu sei, quando vocês abrem a boca de vocês e vão fazer o barulho necessário com educação, cobrando em rede social, cobrando no gabinete, mandando e-mail, essa é a parte que cabe a vocês. Se você não fizer a sua parte, o nosso trabalho, ele, sinceramente, vai ser uma gota no oceano. Eu não vou me cansar de dizer isso para vocês, porque todo dia chega gente nova para perguntar as mesmas coisas para a gente nos nossos canais. Por isso que, muitas das vezes, a gente é tão repetitivo, porque todo dia tem gente nova que não sabe. Você sabe, mas tem Dona Maria, tem seu João, tem seu Francisco, que está no canal agora e não sabe de nada do que está acontecendo. E a gente precisa, sim, ligação aqui. E a gente precisa, sim, manter essas pessoas atualizadas e informadas. Por isso que tem que ter essa troca de informação, tem que ter esse feedback entre os canais, para que a gente possa, nossos públicos, por incrível que pareça, são públicos diferentes. Se assim não fosse, todo mundo teria a mesma quantidade de seguidor, né? Exato. Então, a gente precisa realmente trazer, eu trago informação para o público do Tiago, eu sei que alguns me seguem, e vice-versa. Eu peço que o meu público fortaleça o canal do Tiago. É necessário, gente, todo mundo tem diferença de pensamento, de direcionamento, de raciocínio, mas o objetivo principal é único, é trabalhar para beneficiar 35 milhões de aposentados e pensionistas, e também você que é servidor público. A margem social vai te ajudar demais. Eu escuto de muito servidor público, vocês não fazem nada por nós. Fazemos sim. Infelizmente, o governo não nos ajuda muito, porque não gosta muito de servidor público. A prova está aí, né? A PEC 32 está aí para fazer a reforma administrativa, e é você o alvo principal, de maneira danosa, para tirar aquilo que você já conquistou a duras penas. Então, gente, nosso foco, nosso objetivo de trabalho é união. Somente assim a gente alcança resultado. Quem fala muito isso, vocês não fazem nada por nós, Milton, é porque tem a memória curta e não lembra como era há 2 anos, que não tinha canal nenhum falando de aposentado. Era muito mais travada a situação, era muito mais difícil. E essa semana, eu vou soltar um off aqui que eu tive com o João, da João Financeira. Ele estava atrás do Zacarias, que é o relator do 1370, e eu falei, João, vamos trazer esse cara para uma live, cara? Vamos trazer. Não vem. Como assim? Tem deputado que às vezes não quer vir, ele não se sente preparado. Mas por quê? Isso é verdade. Meu canal tem muito inscrito. Falei, ótimo, manda para o meu, porque aí a gente coloca ele numa situação mais confortável, ele vem, e depois você aproveita o conteúdo no seu, fica tranquilo. E eu achava que muitos não queriam vir para o meu por justamente ter pouco. Mas não é, não. Passou de 5 mil, eles já começam a falar, opa, peraí, eu vou ter que falar para 5 mil. Eu vou ter que mostrar que eu conheço para 5 mil. E eles estão acostumados a falar para quantos deputados lá, Milton? Você sabe melhor que eu. Nem 100. Né? Aquele congresso, a Câmara fica vazia. Eles não estão acostumados a falar para muita gente. Apesar de gostar de uma câmera, a gente que é jornalista sabe. É bem diferente você falar para uma câmera gravada e depois você se assistir lá no Jornal Nacional. E a outra é você falar numa palestra com um auditório lotado, com 13 mil, com 100 mil, com 700 mil, que é o que vocês são aqui.
Então, eles temem, e se eles temem, é porque a gente serve para alguma coisa. E serve para muita coisa. Então, não desacreditem do nosso trabalho e façam isso que o Milton falou. Da mesma forma que ele está pedindo engajamento para o meu canal, você que está aqui no meu e não está no dele, põe aí Milton D'Antunes, porque você vai estar fortalecendo a sua causa, não é a minha. Eu ainda não sou aposentado, o Milton também não é. Mas a gente está aqui por vocês, se doando o nosso tempo e a nossa energia para poder mudar alguma coisa para vocês aí. Infelizmente, Milton, o Sandro deve ter tido algum problema, depois a gente vai saber o que aconteceu. Não, tranquilo. A gente está aqui a qualquer hora. Olha, eu tô voltando para Paraíba provavelmente na terça-feira da semana que vem. Eu vou tentar ainda captar algumas coisas por aqui. Infelizmente, nessa correria toda que eu me encontro, houve o óbito de uma pessoa muito querida e eu precisei também fazer uma viagem fora do percurso e para dar um apoio, né, à família. Mas a gente está focado nesse trabalho de continuar levando as informações para as pessoas. Nem todo mundo, Tiago, eu estou observando aqui, estou fazendo questão de sair de dentro das cidades e pegar a estrada de terra e naquelas casas mais distantes, no sítio, onde as pessoas muitas das vezes mal têm um rádio. E aí eu sento, converso, nem tudo dá para a gente gravar, mas eu consigo captar muita coisa. E é isso que eu quero trazer. Deixa eu fazer uma ligação aqui. E é isso que eu quero trazer para as pessoas, tá? Eu queria ter condições financeiras de realmente rodar Brasil de norte a sul, de leste a oeste e de carro, porque somente assim você pode parar a hora que quer, o horário que quiser, para a gente poder ver um pouquinho dessa realidade do Brasil. Mas enquanto eu puder fazer isso, eu vou fazer o máximo que eu puder. Infelizmente, hoje, o preço dos combustíveis não estão nada atrativos. Mas aí a gente vai tentar fazer a nossa parte, cara. O que eu trago até de conclusão de raciocínio, meu amigo, a gente não pode perder a esperança, tá? A gente até se cansa na caminhada, isso é natural, mas graças a Deus a gente tem os amigos, né, para nos dar as mãos nesses momentos, e é assim que a gente vai fazendo a caminhada. Eu quero agradecer demais a você, agradecer ao Sandro, ao João, ao Felipe, a todos aqueles que direto ou indiretamente falam comigo nos bastidores, mandar um beijo muito especial para uma equipe de pessoas que literalmente nos dão assessoria nos bastidores, fazendo ligação para parlamentares, dando uma palavra de conforto para a gente. Isso é muito importante. Eu não vou citar nomes para não ser injusto com ninguém, mas cada um de vocês que falam comigo todos os dias, que me ligam, que me mandam um WhatsApp, vocês sabem o quanto vocês são essenciais na minha vida e Deus sabe o quanto eu sou grato pela vida de cada um de vocês. Sem vocês, o meu trabalho não seria 1/3 do que ele vem sendo, justamente porque vocês me ajudam e fazem com que vocês sejam a cereja desse bolo. Então, muito obrigado. Eu jamais terei condições de ser alguma coisa ou fazer alguma coisa por quaisquer que sejam as pessoas sozinho, Tiago. Então, gratidão sempre. Eu acho que essa é a palavra de ordem agora. Eu é que agradeço, faço das palavras do Milton as minhas também. Dar um beijo especial para a Paulinha Oliveira, que acabou de chegar aqui, nossa membro aqui, e dizer que a gente está por vocês. Às vezes a gente cai, eu mesmo caí, eu estava quase desistindo do projeto do Consignado Inteligente no YouTube, e aí eu chamei o Milton. Isso não é vergonha para ninguém falar, e eu pedi para ele um apoio na hora, e a gente fez uma super live que deu um engajamento bacana, e me reacendeu a chama, sabe? Então eu falei para o Milton, eu nunca vou esquecer o que você fez por mim, independentemente do que aconteça, a agenda dele é super corrida também, e não bate às vezes da gente fazer uma live semanal, mas é um cara que eu vou ter uma gratidão eterna. A gente se aproximou bem com o problema do Sandro, Deus escreve certo por linhas tortas, e a gente está aqui para isso, né? Para somar e fortalecer, e eu fico feliz a cada vez que eu converso com o Milton, eu fico mais admirado das atitudes desse cara. Eu acho um cara de um baita de um coração, a gente não se conhece pessoalmente, mas ainda vamos chegar nesse nível. Vamos sim. Mas, de verdade, gratidão, é o que você falou, cara, agradeço demais. E fica aqui no backstage, a gente bate um papo. Agradecer a todos vocês, a gente está batendo quase 1 hora. Então, só para resumir, projeto do Loas, vamos apoiar com força agora, 8949/2017. Tiago, deixa eu te atrapalhar rapidão, eu não posso esquecer disso, de forma alguma, senão o pessoal não vai me perdoar.
Gente, nós estamos há bastante tempo com 2 petições eletrônicas, tá? Se você entrar no Google, eu vou passar para o Thiago os links, para que ele possa deixar na descrição desse vídeo, e a gente vai também compartilhar isso nas pílulas, né, que serão feitas a partir dessa live. A gente tem 2 petições eletrônicas, uma delas trata de um projeto que é meu, graças a Deus, juntamente com o deputado Ricardo Silva, que dá direito a um 13º já a partir de 2021 para o BPC Loas, projeto 289. Quem não viu, não leu, não sabe que projeto é esse, dá um Google, então vai lá, direto no site da Câmara, PL 289. A gente está com a petição 289/2021. Esse projeto é um projeto que, justamente, de maneira muito justa, dá o direito a quem é BPC Loas de ter um 13º. E a gente está com essa petição para dar volume e a gente passar essa informação para o deputado e aí ele poder definir um relator também para esse projeto que está nas comissões, está na comissão do idoso. E sempre que a gente tem uma petição, o que é a petição, pessoal? É um abaixo-assinado eletrônico que prova a vontade do povo. Parlamentar quer saber do que o povo está buscando. Então, se você assina uma petição como essa, você está dizendo ali que você quer aquele projeto aprovado. Então, esse é um. E uma outra petição é justamente baseada no projeto 8949. Essa petição do 8949 é para que a gente dê celeridade nessa aprovação, nessa tramitação dentro dessas comissões. Então, todas as 2 petições estão lá na plataforma do Avaz, e eu vou passar para o Thiago os links para que você nos ajude a espalhar isso. A gente fez isso com a margem social e alcançamos mais de 10 mil votos, e isso foi determinante para a chancela do relator, na época, aprovar na Comissão de Seguridade Social e Família a margem social. Então, esses processos de petição eletrônica trazem muito resultado. Isso não é balela, não, tá? Então, eu peço ajuda de vocês para isso também, tá, Thiago? Maravilha. Eu vou colocar na descrição, se não desse vídeo, porque ela já está montada, das pílulas. Ótimo. A gente coloca na descrição esses links todos. Beleza, maravilha. E força na margem de 5, tá? PL 1370. Vamos orar pelo deputado Zacarias Calil, tá? E que o Sandro faça um excelente trabalho de defesa nesse texto, para a gente conseguir a aprovação dessa margem até o final do ano. E vamos aprovar a PL 8949 também. Então, engajamento, você sabe, é joinha, é like, é compartilhamento, é o comentário, tá? É o dislike, tudo isso contribui. Tudo. O que não contribui tudo. é você olhar e não interagir com nada. Isso não ajuda, tá? Isso atrapalha. Quer atrapalhar a gente? É só fingir que não viu. Isso aí atrapalha. Mas qualquer interação vai ajudar a gente. Verdade. Vai ajudar você mesmo. Então é isso aí. A gente vai se despedindo por aqui, quase 1 hora de live. Essa live entra em pílulas aqui ao longo da semana. Você vai curtir todos os melhores momentos e a gente conta com você num outro papo. Então, fica aí no backstage, a gente bate aquela conversa. Valeu. Pessoal, tchau, tchau. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Vamos.